No vídeo de hoje você vai descobrir como montar um controle financeiro diário para te ajudar nas contas de casa. Você vai literalmente desbloquear seu conhecimento no Excel usando PROC-V, lista suspensa, tabela dinâmica, tudo isso atrelado ao método que eu criei para construir dashboards. E a primeira aba da planilha é das transações financeiras. Nós começamos com 3 colunas simples, que são informações que você encontra facilmente no site do seu banco. Basta você fazer o download do extrato da sua conta, lembrando que cada banco vem de um jeito diferente, mas uma vez baixado é bem simples e fácil, é só copiar e colar no Excel. Primeiramente você vai inserir uma tabela de Excel, dando um Ctrl T no seu teclado para selecionar todos os dados da tabela, então vai inserir e depois em tabela. Confirme a seleção com um simples OK e nomeie essa tabela para extrato, por exemplo. Agora na planilha listas, você encontra na coluna pagamentos os diferentes tipos de meios de pagamentos que as pessoas geralmente utilizam no seu dia a dia, como crédito, débito, Pix, boleto, entrada. Entrada nesse caso seria para quando entra dinheiro na sua conta. Na tabela ao lado você tem a categoria para cada transação, para você ter um controle mais preciso. Em categoria você pode classificar como saúde os seus gastos em farmácia, consulta médica, dentista, por exemplo. Já na coluna tipo nós vamos fazer uma distinção simples. Cada categoria vai ser classificada ou como renda, ou seja, dinheiro que entra na sua conta, como salário ou uma renda extra que você possa ter, ou como despesa, que inclui pagamentos diários como saúde, escola, alimentação, diversão, etc. Com isso em mente, volte à planilha Extrato Financeiro e adicione uma nova coluna chamada Pagamentos. Aqui a informação deve ser exata, sem erros, para que o controle funcione redondo. Para isso, iremos classificar cada transação financeira utilizando listas de validação de dados, lá da planilha Listas. Para isso, dê o comando Ctrl mais espaço no seu teclado. Isso fará uma seleção na coluna inteira, que será necessário para aplicar a validação de dados. Então você irá na aba Dados e clique em Validação de Dados. Na caixa de diálogo que irá surgir, permita que a entrada de dados seja feita apenas por meio de listas. E a fonte desses dados se encontra na aba Listas. Para isso, clique sobre o campo Fonte, vá até a planilha Listas e selecione todos os meios de pagamento que a gente listou anteriormente e dê um OK. Adicione mais uma coluna dessa vez, chamada Categoria. Aqui também precisaremos colocar as informações de maneira precisa. Então, aplique o atalho no seu teclado, comando Ctrl espaço para fazer a seleção da coluna inteira, vá em Dados e Validação de Dados. Iremos repetir os mesmos passos que fizemos anteriormente. Deixe então Listas selecionado e clique no campo Fonte, para que você possa selecionar na planilha Listas toda a coluna Categoria. E aqui você já consegue fazer uma classificação de cada transação financeira. Agora vai ser trabalho de formiguinha mesmo, então, por exemplo, se você paga a academia, classifique ela na categoria Saúde, por exemplo, ou outra que você quiser, e se o pagamento é feito, por exemplo, no cartão de crédito, coloque crédito, usando a validação de dados. Já no próximo item, se você paga a conta de água no débito, então você coloca como débito o meio de pagamento e categorize essa transação como doméstico, como sendo um gasto doméstico, e assim por diante. O importante é preencher todos os dados corretamente e usar a validação de dados para não haver divergência depois. No próximo passo, a gente vai incluir ao lado da coluna categoria uma nova coluna. Nesse caso, chamamos ela de tipo. E o preenchimento dessa coluna será toda automática com informações do tipo da transação trazidas lá da planilha categoria. Para isso, então, usaremos a função PROC-V de uma maneira prática. Então, coloque PROC-V e primeiro você vai escolher o valor procurado que está na coluna E, das categorias dessa mesma planilha. Agora, as demais informações estão na planilha Listas. Então, vá até ela e selecione todos os dados da tabela e depois pressione apenas uma vez a tecla F4 no seu teclado para fixar as referências. E como estamos interessados nas informações da coluna tipo, e essa se trata da segunda coluna da tabela, coloque então 2. E como queremos que a informação da procura seja exata, digite falso ou coloque apenas 0, dá no mesmo, só para garantir o resultado exato da procura. Pressione Enter no seu teclado. Assim, todas as linhas serão preenchidas automaticamente. No dia a dia, quando você estiver colocando as informações na planilha do extrato financeiro
Na coluna C, você vai sempre manter os valores positivos, independente se for entrada ou saída de dinheiro da sua conta, o que fará a diferenciação para sabermos se o valor é dado como entrada ou saída de dinheiro. Serão duas colunas que iremos colocar nesse exato momento. Então, adicionamos uma coluna chamada renda e outra coluna chamada despesa. Na coluna renda, mostraremos apenas os valores que serão transações de recebimento de dinheiro, como o seu salário, por exemplo. Para deixar isso automático, usaremos a função C. E se a célula do tipo transação for igual a renda, lembrando que renda precisa estar entre aspas, então mostre o valor. Se não, me mostre nada. Então, aspas duplas sem nada dentro. Assim não aparece nenhum valor. Dê um Enter para refletir a fórmula para as células abaixo. Note que apenas as transações categorizadas como renda, os valores são mostrados nessa coluna. Agora, na coluna despesa, digite a seguinte fórmula. Igual, função C, o tipo for igual a despesa, lembrando que despesa deve estar entre aspas, deve aparecer o valor da coluna C, dos valores. Agora, importante, a gente multiplica esse valor por menos 1. Isso vai mostrar sendo uma transferência de saída de dinheiro da sua conta. Seguimos então com ponto e vírgula e, caso contrário, aspas duplas sem nada dentro e dê Enter. Então, os itens relacionados a despesas estarão indicados como saída de dinheiro da sua conta corrente com esse valor negativo do lado. Vamos para o próximo passo do nosso tutorial, onde começaremos a fazer as análises. Cada análise representará um gráfico no nosso dashboard. A primeira análise será para os gráficos dos indicadores de despesa. Para isso, deixe o cursor do mouse na célula A3 e em Inserir, escolha Tabela Dinâmica. Escreva no campo Tabela Intervalo o nome da tabela Extrato que a gente criou na planilha anterior, que se trata do conteúdo dos dados da tabela Extrato Financeiro. Garanta que esteja selecionado a planilha existente e dê um OK, assim você terá ela pronta para fazer a análise. Se os campos da tabela dinâmica não estiverem aparecendo para você, clique com o botão direito do mouse sobre ela e escolha Mostrar lista de campos. Agora já dá para fazer a análise. Então arraste categoria para dentro de linhas e o valor para dentro do campo valores. Arraste também tipo para dentro do campo filtro e com a tabela dinâmica quase pronta, você precisa deixar apenas os valores de despesas visíveis. Então abra o filtro, habilite para selecionar vários itens de uma vez só e deixe apenas despesa marcado. Essa é sua primeira análise quebrando os gastos de despesa pelas categorias. Para também fazer uma análise da renda, vamos aproveitar essa tabela dinâmica, copie ela e cole logo abaixo. Então, para visualizar apenas os valores de renda, troque a filtragem que estava em despesa para renda e confirme com um OK. As próximas análises serão para os gráficos de barras, só que dessa vez quebraremos os valores para saber quanto foi o total de despesa do valor gasto dentro de cada mês. Então, posicione o cursor abaixo do título, vá em Inserir, depois Tabela Dinâmica, e você vai escrever extrato no campo do intervalo e confirmar em OK, da mesma forma que nós fizemos na análise anterior. Agora, para a análise em si, coloque os dados de data no campo linhas e valor será arrastado para o campo valores. Arraste também os dados de tipo em filtros. Habilite o filtro na tabela dinâmica e deixe filtrado apenas os valores das despesas. Pode ver que os valores das duas análises coincidem, o que é um bom sinal. Então você vai agora fazer uma seleção em todos os meses da coluna e agrupá-los. A gente clica sobre a seleção com o botão direito do mouse e selecione a opção Agrupar. Aqui deixe do jeito que está, porque o intervalo está pegando desde a data do primeiro dado até o último dado da nossa base de dados. E você vai deixar marcado apenas meses, pois queremos analisar os gastos por mês. Terminando de fazer isso, é só dar um OK. E você terá sua análise pronta. Agora trabalharemos nas análises de saldo para verificar se o dinheiro que estamos guardando está em tendência de alta ou baixa. Para isso, vamos criar mais uma tabela dinâmica. O processo é o mesmo. Aba Inserir, Tabela Dinâmica e digite Extrato no campo Intervalos e dê um OK para iniciarmos a nossa análise. Aqui você vai arrastar os dados de data para o campo Linhas e como não temos o saldo ainda, precisaremos calculá-lo. Vai ser bem fácil.
Para isso, então, mantenha a tabela dinâmica selecionada e vá na aba Análise de tabela dinâmica e clique em Campos, Itens e Conjuntos e escolha Campos calculados. Essa funcionalidade do Excel permite fazermos cálculos usando os dados da tabela. Primeiro de tudo, vamos chamar esse cálculo de saldo, então coloque a seguinte fórmula. No campo abaixo, escolha a linha Renda e clique no botão Inserir. Depois coloque um sinal de mais na fórmula para calcularmos uma adição. Agora volte e marque Despesa e insira clicando novamente no botão Inserir. Só abrindo um pequeno parênteses aqui, lembre-se que a gente colocou renda como positivo e despesa como negativo lá na nossa base de dados. Logo, a soma entre essas duas colunas na verdade será a diferença entre os dois. Isso é muito importante para o entendimento desse tutorial. Voltando aqui na nossa fórmula, agora é só clicar em adicionar e depois em OK para confirmar tudo. Assim, tudo que você precisa fazer agora é jogar o valor que acabamos de calcular, saldo, que no caso já está disponível para a gente, para dentro do campo valores. Vamos aproveitar que essa tabela dinâmica já está pronta e copiar e colar ela logo aqui embaixo para fazermos uma análise também de uma forma acumulativa. Então, para fazer uma soma acumulativa, selecione os valores da coluna, clique com o botão direito do mouse sobre eles e em mostrar valores como, escolha a opção de soma acumulada. Continue com a análise por meio dos meses mesmo e clique em OK. Essa análise vai te ajudar a entender ainda mais se você consegue guardar dinheiro realmente durante o ano. Na nossa próxima análise, a gente vai fazer uma análise de porcentagem quanto aos meios de pagamento, para você saber quanto de dinheiro você está pagando com débito, crédito, boleto ou Pix. Para isso, insira mais uma tabela dinâmica, seguindo o mesmo processo, o mesmo passo a passo, digite extrato no campo intervalo e confirme com um OK. Aqui você vai colocar os dados de pagamento em linhas e vai arrastar valor para o campo valores. Só que para configurar essa tabela dinâmica você vai ter que fazer dois ajustes. O primeiro é excluir aqui no filtro a informação de entrada, porque esse valor aqui é referente à entrada de dinheiro na sua conta e como queremos apenas verificar as saídas, ou seja, o dinheiro que você está gastando. A segunda alteração é bem simples também, vamos transformar os valores em termos de porcentagem. Então faça uma seleção nos valores na tabela dinâmica e clicando com o botão direito do mouse, vai mostrar valores como e depois escolha a porcentagem total geral. A próxima análise será uma análise para a gente colocar um gráfico tipo cascata posteriormente, então a gente vai fazer uma análise das diferenças entre renda, despesa e o saldo. Simplesmente iremos colocar mais uma tabela dinâmica seguindo o mesmo passo a passo, utilizando a base de dados do extrato financeiro. Confirme a criação dessa tabela e lembre-se que agora a gente vai utilizar o campo saldo, que é a diferença entre renda e despesa. Então arraste ele para dentro do campo valores e os dados de categorias você vai arrastar para o campo linhas. Agora iremos agrupar todas as despesas. Então clique sobre cada despesa segurando Ctrl no seu teclado. É basicamente todos os valores que estão em negativo. Depois de selecionar, clique com o botão direito do mouse sobre eles e escolha a opção Agrupar. Um novo grupo que será criado, simplesmente selecione esse novo grupo e altere o nome para despesa. E para deixar ainda mais organizada essa tabela, feche cada um dos agrupamentos das categorias, selecione toda a linha de despesa da sua tabela dinâmica e segurando Shift no seu teclado, clique, segure e arraste essa linha até que ela fique entre salário e total. Faça o mesmo com o salário, pois é a categoria que tem o maior valor. Selecione toda a linha, segurando o Shift no seu teclado, clique, segure e arraste e leve ela lá para cima. E também para finalizar, renomeie de total geral para saldo. E você terá sua tabela dinâmica pronta para colocar um gráfico cascata. Por último e não menos importante, vamos renomear cada tabela dinâmica para facilitar o entendimento no futuro. Para renomear é bem simples, selecione o nome da tabela dinâmica no título acima e dê o comando Ctrl C para copiar. Depois clique sobre a tabela dinâmica, vá em Análise de tabela dinâmica e clique na opção do canto esquerdo e em seguida colhe o nome copiado. Dedique um tempo fazendo isso para cada tabela dinâmica que vai valer a pena para você não se perder no futuro e manter seu trabalho mais organizado.
Nessa etapa do tutorial, iremos montar a estrutura do nosso dashboard financeiro, a parte do design, onde nós vamos colocar os nossos gráficos futuramente. E para começar, primeiro você vai trocar a cor de fundo para esse tipo de branco, de modo a cobrir toda a parte visível da planilha. Essa vai ser a nossa base. Em seguida, começaremos a colocar as formas onde ficarão posicionados os gráficos. Então você vai até a aba Inserir, Formas e escolha o retângulo com cantos arredondados. Você vai posicionar ele no canto esquerdo do nosso dashboard e então aumente a altura e a largura até que ocupe mais ou menos esse espaço aqui. Selecione essa forma e altere a sua cor de preenchimento para esse preto, para então fazermos uma cópia dessa forma. Então, selecionando ela, segure Ctrl e Shift ao mesmo tempo no seu teclado e quando o ícone do mouse mudar de formato, ao passar essa aresta da forma, clique e segure e arraste para a direita e quando soltar, selecione essa nova forma e ajuste a altura para cima e aumente a largura até chegar mais ou menos um pouco antes do meio da planilha. Os retângulos provavelmente vão ficar desalinhados se você tentar posicioná-los no olho. Para corrigir isso, segure a tecla Ctrl no seu teclado e faça uma seleção nas duas formas. Vá em forma de formato e em alinhar, alinhe uma vez à esquerda e as formas irão para a esquerda e depois alinhe superior e elas ficarão perfeitamente alinhadas. Vamos colocar mais algumas formas no dashboard, então selecionando qualquer uma delas e segurando Ctrl e Shift juntos no seu teclado, faça mais uma cópia dessa forma. Para esse retângulo, reduza bem o tamanho de altura e largura e com ela selecionada, vá na aba Forma de Formato e troque a cor dessa forma para um branco e coloque um efeito de sombra também sobre ela, para poder diferenciar um pouco do fundo. E novamente usando o atalho Ctrl mais Shift, faça mais 4 cópias desse mesmo retângulo, que serão os espaços onde colocaremos mais gráficos também. Volte e ajuste o tamanho e a largura de cada um para que eles fiquem mais ou menos com esse tamanho. Para ajustar tudo isso aí, você consegue fazer essa manipulação com mais precisão do tamanho de cada um desses retângulos, vindo em forma de formato e tamanho. No caso desses dois retângulos, eles precisarão ter o mesmo tamanho. A mesma coisa vai valer para essas duas aqui embaixo, elas também deverão ter o mesmo tamanho. Alterando esses valores, você consegue deixar esses tamanhos idênticos. Também vai ser interessante deixá-los alinhados umas às outras. Então, segure Ctrl no seu teclado e selecione todas as 4 formas de uma só vez. Depois, alinhe elas, indo também em forma de formato, depois em alinhar e alinhar à esquerda, da mesma maneira como nós fizemos o alinhamento das outras formas. Volte em alinhar e também distribua esse alinhamento na vertical para que as formas fiquem com vãos igualmente colocados. Nós faremos mais uma cópia desse retângulo aqui embaixo, então segurando apenas Ctrl no seu teclado, clique sobre uma das formas e arraste-a aqui para a posição de baixo. Com ela selecionada, você clica com o botão direito do mouse sobre essa nova forma e escolha Formatar Forma. Clique no ícone de propriedades de tamanho e coloque largura e altura em 1 cm para que essa forma se torne um pequeno quadrado no seu dashboard. Agora vamos colocar textos ao lado desse quadrado. Para isso, vá na aba Inserir e adicione uma caixa de texto. Coloque-a próxima do quadrado e aqui você pode literalmente escrever qualquer coisa, porque depois a gente vai alterar esse texto. Faça novamente uma cópia desse texto, segurando Ctrl Shift no seu teclado e clicando e arrastando logo abaixo. E nesse caso você vai inserir um número qualquer, só para mostrar que nessa posição nós teremos um número e também iremos futuramente alterar essa informação. Faça uma formatação rápida deixando esse número em negrito e também aumente um pouco o tamanho dessa fonte. Agora dentro desse quadrado nós vamos colocar um ícone aqui do Excel para simbolizar melhor o que nós estamos querendo dizer. Então você vai inserir e escolha ícones. Essa tela com vários ícones vai ser mostrado para você e você na verdade aqui pode escolher qualquer um, mas eu sugiro que você coloque algo relacionado a dinheiro, né? Escreva dinheiro no seu buscador, já que a gente está trabalhando com controle financeiro, clique sobre ele e confirma a escolha em inserir. Troque a cor desse ícone para vermelho, por exemplo, e diminua o seu tamanho e deixe ele bem posicionado dentro do quadrado que a gente acabou de criar.
Na verdade, nós vamos precisar de 11 desses conjuntos entre quadrado, ícone e os textos para mostrar as categorias de despesa e renda do nosso controle financeiro. Para facilitar a criação desses 11 conjuntos, a gente vai usar a ferramenta de seleção aqui do Excel. Então você vai em página inicial para encontrá-la, em localizar e selecionar e escolha selecionar objetos. Com essa ferramenta, volte lá embaixo e faça uma seleção completa de tudo que nós criamos. E segurando Ctrl e mais Shift do seu teclado, replique 2 vezes essa seleção. Depois faça essa mesma seleção em mais um conjunto e segurando somente o Ctrl no seu teclado dessa vez, traga mais uma cópia para baixo. E agora, voltando a usar o Ctrl mais Shift no teclado, selecione esses 2 conjuntos de uma vez e faça mais 8 cópias desses conjuntos e depois posicione-os de maneira que fiquem bem alinhados e distribuídos proporcionalmente os 11 indicadores. Agora vamos nomear cada uma dessas formas, então clique sobre alguma das caixas de texto que acabamos de criar e segurando apenas o Ctrl no seu teclado, posicione uma cópia desse texto sobre a forma preta, sobre o retângulo preto. Altere a cor desse texto para branco e ponha em negrito e também aumente um pouco o tamanho da letra. Faça mais uma cópia desse texto exatamente abaixo nesse retângulo preto e agora faremos mais cópias, só que dessa vez iremos posicionar dentro dos retângulos branco. Assim, a gente vai alterar a cor desse texto para preto para dessa vez contrastar com o fundo branco do retângulo. E continue criando cópias para cada uma até que todas as formas tenham um título. Renomeie os títulos de cada texto para que eles fiquem condizentes com os gráficos que iremos colocar em cada um deles. Apenas um detalhe é que para sair do modo de seleção de objetos, você precisará voltar para a página inicial e desmarcar esse módulo de seleção de objetos, assim o seu mouse volta para a normalidade. Vamos criar um título chamativo para esse dashboard. Para isso, você pode aproveitar qualquer uma das formas já existentes e criar mais uma cópia e colocar essa forma no topo do nosso dashboard. Aumente o tamanho para que cubra toda a extensão total do dashboard e clicando sobre essa bolinha amarela, você consegue aumentar o raio e assim mudar a curva da forma até que fique de um jeito que você goste. Troque a cor de preenchimento para um azul escuro e clicando 2 vezes sobre a forma você consegue alterar o título, por exemplo, para controle financeiro doméstico. E se precisar, você pode aumentar o tamanho da letra para melhorar a visualização. Vamos começar então inserindo os gráficos. E os primeiros que iremos colocar serão os daqui de baixo da categoria despesas. Primeiramente, nós colocamos os nomes genéricos, mas nós precisamos trazer os nomes reais, os nomes que nós fizemos análise lá nas tabelas dinâmicas. Para isso, então, você vai selecionar a caixa de texto e ir até a barra de fórmulas. Na barra de fórmulas, você vai colocar um sinal de igual e daí vá com o mouse novamente até a planilha Análises. Procure a tabela dinâmica onde nós fizemos as análises dos indicadores de despesas. Clique sobre o primeiro nome, que nesse caso vai ser os gastos com alimentação, e pressione Enter. Agora a gente vai voltar para o dashboard e você verá que o nome da caixa de texto foi alterado para alimentação. Como esse processo é bem repetitivo, faça isso 7 vezes para os demais itens da tabela, só que eu vou acelerar o processo para a gente ganhar tempo. Você vai notar que os nomes vão perder a formatação inicial. E para a gente corrigir isso, primeiro você vai selecionar a caixa de texto formatada logo acima. Você vai agora até a página inicial e dê um duplo clique bem rápido no pincel de formatação. E dessa forma você consegue replicar o pincel de formatação múltiplas vezes aqui no Excel. E agora vá clicando uma a uma na caixa de texto para que a formatação seja replicada para os demais itens. E o mesmo faremos para os números. Selecione primeiro o número referente aos gastos de alimentação. Com ele selecionado, você vai novamente até a barra de fórmulas e digitar um sinal de igual. Agora aqui a gente vai colocar o valor da análise lá da tabela dinâmica referente aos valores de alimentação. Clicando e pressionando o botão Enter, você vai notar que o valor de alimentação coincide com o que foi trazido para o número no nosso dashboard. E depois execute o mesmo passo a passo que fizemos aqui para os demais valores, se atentando à relação categoria e valor para não se confundir. Depois de ter inserido os 8 valores, segurando o Ctrl no seu teclado, você vai fazer uma seleção marcando um a um.
Depois de selecionado, aplique negrito e ajuste o tamanho dessa fonte se necessário. E para o preenchimento dos 3 indicadores acima, que ainda estão com valores genéricos, que são da categoria renda, a gente vai utilizar a tabela dinâmica de renda, onde você vai encontrar as categorias relacionadas à renda, obviamente, como salário, ações e renda extra. Eu vou avançar o tutorial, pois aqui seria um processo mais repetitivo e vai ser executado a mesma coisa que nós fizemos nos itens anteriores, mas caso você não consiga, é só deixar nos comentários onde você travou que a gente vai tentar ajudar. Na sequência, volte para a aba de análise, onde estão as tabelas dinâmicas, e agora aqui em cima iremos colocar um gráfico de despesas a partir da análise que fizemos aqui na tabela dinâmica, coluna despesas por mês. Então você vai clicar sobre a tabela dinâmica e vai em análise de tabela dinâmica e depois em gráfico dinâmico. E coloque esse gráfico de colunas agrupadas dando um OK. Com o gráfico selecionado, retire os botões de campos clicando sobre esse ícone. E voltando ao gráfico agora, clique no sinal de mais no topo e retire eixo horizontal principal. Tire também o título do gráfico, as linhas de grade e a legenda. Apenas deixe marcado os rótulos de dados da extremidade externa. E agora o gráfico está quase pronto. Selecione ele então e dê um Ctrl X para recortar. E agora você vai voltar até a planilha onde está o dashboard e dar um Ctrl V para colar. Clique com o botão direito do mouse sobre ele e em formatar a área do gráfico, você vai retirar o preenchimento desse gráfico e também retirar a linha da borda. Clique sobre uma das barras e troque de cor do preenchimento para esse vermelho. O vermelho que nesse caso será a cor padrão quando nós estivermos falando sobre despesas, gastos aqui no nosso dashboard. Agora clicando sobre os números, altere a formatação para opções de texto e mude a cor para branco. E para finalizar, clique sobre uma das barras e na opção dessas 3 barrinhas você consegue alterar a configuração da série diminuindo o espaçamento para, por exemplo, 100%, o que faz aumentar a largura de cada uma das colunas. Posicione o gráfico de modo que ele ocupe a parte de cima da forma. Faremos um gráfico semelhante, só que dessa vez utilizaremos outra tabela dinâmica. Então volte para a planilha de análise e lá você vai encontrar a tabela dinâmica coluna valor do saldo. Clique sobre essa tabela, deixe-a selecionada e vá em análise de tabela dinâmica e insira um novo gráfico dinâmico, também de colunas agrupadas. E repita a formatação que fizemos no gráfico anterior. A única diferença será que você vai deixar o eixo horizontal na linha de baixo, que é exatamente para a gente deixar mostrando os meses. Quando concluir essa formatação prévia, você vai dar um Ctrl X nesse gráfico e vai voltar para o dashboard, para a planilha do dashboard, onde você vai dar um Ctrl V para colar. E agora você vai precisar alterar a cor das colunas para branco, que então branco será o padrão para quando falarmos especificamente sobre saldo no seu orçamento financeiro. Tente fazer com que as colunas dos 2 gráficos fiquem alinhadas entre si, ajustando elas manualmente, para exatamente mostrar que estamos falando de valores de cada mês. Agora vamos incluir um gráfico cascata no nosso dashboard. Esse gráfico mostra em partes como ganhamos e gastamos o nosso dinheiro e a situação em como chegamos no saldo de uma forma mais resumida. E nós faremos isso voltando para a aba de análise e selecionando a tabela dinâmica de cascata, onde nós fizemos análise. E aqui precisaremos de fazer uma adaptação técnica no Excel, porque por algum motivo o Excel não deixa inserirmos gráfico cascata direto de uma tabela dinâmica. Então você vai copiar e colar esses valores, esses dados da tabela dinâmica em algum lugar aqui do lado da planilha. Daí então você vai selecionar essa pequena tabela, vai inserir um gráfico, escolhendo um gráfico chamado cascata. Você pode ver que esse gráfico está pegando os dados dessa tabela ao lado, mas nós precisamos passar esses dados para os dados da tabela dinâmica. Então você vai clicar com o botão direito sobre o gráfico e selecionar dados. Depois edite a série de dados e você vai deletar esses valores atuais e trocar pelos da tabela dinâmica e dar um OK. E vai fazer a mesma coisa para o eixo horizontal. Clique em editar, delete os valores atuais e coloque os valores da tabela dinâmica dessa vez. Confirme com OK. Troque o nome da última linha de total geral para saldo, pois esse total geral representará o saldo no gráfico cascata. E se você quiser, pode deletar a tabela ao lado, que ela também não vai mais ser necessária, ela só foi auxiliar.
Você vai levar esse gráfico para o dashboard, recorte e então vá para o dashboard e cole. E para fazer a formatação vai ser bem simples. Primeiro você vai clicar na legenda em aumento, de forma que somente ele vai ficar selecionado. Clique com o botão direito sobre essa seleção e altere a cor da barra para esse azul escuro, indicando renda. E agora você vai clicar sobre a legenda de diminuição e vai passar para vermelho a coloração das barras, que nesse caso o vermelho vai indicar as despesas. E por fim, precisamos transformar essa última coluna como o valor total do gráfico. Então deixe somente a coluna selecionada, clique com o botão direito do mouse sobre ela e defina ela como total. Agora nós vamos retirar essa legenda do gráfico, porque não vai mais ser necessário para a gente, e você pode posicionar o gráfico sobre a forma retangular, da maneira que você preferir. O próximo gráfico vai ser bem interessante, pois iremos mostrar as porcentagens de quanto você está gastando com cartão de crédito, cartão de débito, Pix, boleto. Tudo isso para facilitar o controle dos seus gastos. E para fazer esse gráfico, primeiro você vai voltar para a planilha de análise, selecionar a tabela dinâmica de meios de pagamento. Com ela selecionada, você vai até a análise de tabela dinâmica e clique em gráfico dinâmico. Escolha um gráfico dinâmico de barras agrupadas dessa vez e confirme dando um OK. Para configurar esse gráfico, clique no sinal de mais e retire o título do gráfico, a legenda, as linhas de grade e deixe apenas os rótulos de dados na extremidade externa das barras. Quando terminar, dê um Ctrl X no gráfico, volte para o dashboard e cole-o com Ctrl V. Ajuste o posicionamento do gráfico para que ele ocupe toda a forma disponível. Clique sobre as colunas até que todas fiquem selecionadas e clique agora com o botão direito do mouse sobre elas e vá na opção para alterar a cor de preenchimento, colocando para um vermelho, pois também estamos nos referindo a despesas aqui. Ainda com as barras selecionadas, clique com o botão direito do mouse sobre elas e vá em formatar série de dados. Selecione a opção das 3 barrinhas. Diminua essa porcentagem para 100% para manter o padrão e aumentar a largura das barras. Para fazer o gráfico de tendência do saldo, dos valores que você conseguiu guardar ao longo do ano, nós vamos inserir um gráfico dinâmico. Para isso, a gente vai retornar para a planilha de análise e a tabela dinâmica que nós vamos trabalhar vai ser a tabela dinâmica de tendência do saldo. Selecionando ela, depois nós vamos em análise de tabela dinâmica e em seguida em gráfico dinâmico. E o gráfico que você vai querer selecionar vai ser o gráfico de linha igual esse cara aqui. Para fazer uma configuração rapidamente do gráfico, nós vamos eliminar o título, eliminar as linhas de grade e colocar os rótulos de dado acima da linha do gráfico. O gráfico já está quase pronto, então a gente pode dar um Ctrl X no gráfico, vamos para o dashboard e dar um Ctrl V para poder colar. Clique com o botão direito do mouse e vá em formatar a área do gráfico. Na opção do balde de tinta, retire o preenchimento, retire também a borda da linha e para melhorar a linha, você vai trocar a opção da área do gráfico para a opção série total para conseguirmos configurar exatamente a linha. Então troque essa linha para preto, aumente um pouco a sua espessura levemente e deixe ela suavizada marcando o último item da lista. Assim finalizamos a montagem do nosso dashboard com esses cartões indicadores de renda, despesa e saldo, que vai ser bem simples. Começamos clicando sobre um dos títulos e segurando Ctrl no seu teclado, faça 3 cópias desse título para a extremidade de baixo de cada um dos cartões. Selecione o primeiro texto e digite um sinal de igual lá na barra de fórmulas. Você vai voltar até a planilha de análise e escolher o valor da célula de total geral da tabela dinâmica onde fizemos a análise cascata análise do saldo. Assim, esse valor total vai ser transferido para o nosso dashboard e você vai fazer o mesmo processo para os cartões de renda, só que nesse caso você vai utilizar a tabela dinâmica indicadores de renda e também vai repetir o mesmo processo para os cartões de despesa, utilizando o total da tabela dinâmica indicadores de despesa. Dessa maneira, nós transferimos esses 3 valores da tabela dinâmica para o dashboard. De volta ao dashboard e segurando Ctrl no teclado, selecione cada um dos valores de uma vez e aqui a gente vai fazer uma pequena formatação, aumentando o tamanho da letra e também colocando em negrito. Então selecione o cartão renda total e troque o preenchimento para azul escuro e o cartão de despesa total para vermelho escuro. A parte escrita precisa ficar mais evidente e contrastada com o fundo do preenchimento. Então selecione o texto e troque a cor deles para branco. E como está sobrando um espaço nesse cartão do saldo, vamos colocar um mini gráfico mostrando a tendência também.
mas vai ser mais para fins estéticos. Então selecione o gráfico de tendência e segurando o Ctrl no teclado, faça mais uma cópia desse gráfico. E clicando no sinal de mais, você vai retirar os eixos, retirar os rótulos de dados. A gente vai querer apenas a linha desse gráfico. Para posicionar, diminua consideravelmente o tamanho desse gráfico e coloque-o dentro do cartão. Por fim, iremos deixar esse dashboard mais automático e dinâmico, inserindo alguns segmentadores de dados. Para isso, volte à planilha de análises, selecione a tabela de indicadores de despesa e vá na aba Análise de tabela dinâmica. Insira um segmentador de dados. Aqui faremos uma segmentação em função dos meses, então você vai escolher meses e dar um OK. Deixe o segmentador selecionado, indo agora na aba Segmentação e depois em Conexões de relatório, marque também a tabela dinâmica de indicadores de renda para conectar as duas tabelas dinâmicas. E se você agora fizer um teste, você verá que conforme você vai selecionando meses diferentes, uma análise diferente também pode ser feita entre as duas tabelas dinâmicas. Vamos colocar mais um segmentador. Agora deixe selecionada a tabela dinâmica coluna despesa por mês. Você vai na aba Análise de tabela dinâmica e inserir mais um segmentador de dados. Só que dessa vez, para segmentar, iremos escolher categorias. E então clique em OK. Leve os dois segmentadores para o dashboard, dando um Ctrl X nos dois de uma vez e ao mesmo tempo vá à planilha do dashboard e dê Ctrl V. E aí agora você já pode posicionar os dois segmentadores, um embaixo do outro, no retângulo do lado esquerdo. Então precisaremos fazer uma configuração rápida nesse segmentador de dados de categoria primeiro, pois algumas categorias parecem não ter dados e para removê-los, clique com o botão direito do mouse sobre ele e vá em configuração de segmentação de dados e marque a opção de ocultar itens sem dados. Dê um OK e agora você está livre para ajustar o tamanho e a largura para caber exatamente dentro da forma. Também iremos configurar o segmentador de dados dos meses. Então você vai selecionar o segmentador de dados, clicar com o botão direito e vai na última opção também. Só que aqui você vai primeiro renomear essa legenda e deixe apenas como meses e marque também para ocultar os valores sem dados e dê um OK. Ainda deixando esse mesmo segmentador selecionado, você vai até segmentação e coloque para que os meses sejam mostrados em 3 colunas em separado. Assim você pode voltar para o segmentador e ajustar o tamanho e a largura dele para que ele fique posicionado melhor no retângulo. E agora para formatar esses segmentadores, selecione qualquer um deles e vá na aba Segmentação. Em estilos de segmentação de dados, coloque um novo estilo. Primeiro você vai trocar o nome desse estilo para qualquer um que você quiser e vai selecionar o primeiro item do campo. Clique em Formatar e na aba Fonte escolha uma fonte que você já vinha utilizando. Eu vou deixar como Montserrat e a cor do texto deixe para branco. Na aba de bordas, clique sobre Nenhuma e vai eliminando todas as possíveis bordas do entorno do segmentador. Não queremos nenhuma borda nele. Já na aba Preenchimento, coloque o preenchimento como preto e dê um OK. Agora você vai selecionar o item cabeçalho no campo e clique em Formatar. Na aba Fonte, altere o estilo da fonte para negrito e dê um OK. Agora você vai selecionar a opção Item Selecionado, clique também em Formatar, altere o estilo para negrito e a cor para vermelho e também dê um OK. E por último, selecione a linha Itens com dados focalizados selecionados, clique em Formatar, altere também apenas a cor da fonte para vermelho, dê um OK e OK de novo. Para aplicar essa formatação, clique agora sobre o outro segmentador, vá em Segmentação e aplique o mesmo estilo sobre ele também. Só faltou colocar agora uma moldura por trás do dashboard para melhorar o aspecto visual do relatório. E faremos isso agora. Vai até a aba Inserir e clique em Formas. Escolha o retângulo com cantos arredondados. Posicione esse retângulo de modo a cobrir toda a extensão do dashboard. E sobre essa nova forma, clique com o botão direito do mouse e vá em Formatar Forma. Aqui então você vai poder eliminar o preenchimento e na parte de formatação da linha, coloque a cor da linha para preto, no mesmo tom de preto que nós já vínhamos utilizando e aumente a largura até uns 15 mais ou menos. E clicando nessa bolinha amarela, reduz o raio da forma até que o retângulo fique posicionado bem no canto do dashboard. Por fim, ajuste o posicionamento e também a largura e altura dessa forma para que fique parecendo como se fosse uma moldura traseira e depois clique com o botão direito do mouse sobre ela
e envie para trás. É importante lembrar também que toda vez que você adiciona um novo item na planilha de extrato financeiro, você precisa obrigatoriamente ir até a planilha de análise e atualizar uma vez pelo menos as tabelas dinâmicas para que elas sejam refletidas no dashboard. Então com isso a gente fica por aqui, muito obrigado para você que ficou até o final e a gente se vê no próximo vídeo.